Bom dia, deixa eu pegar aqui meu passador de slides. Sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula. Como vocês já viram, né, vários exemplos de como o Khalil gosta de colocar a gente em saia justa, né, ele é o esporte favorito dele. E aí, a saia justa que ele me colocou foi isso aqui, a abordagem sindrômica da acidose metabólica grave, certo? Por que que isso é uma saia justa? Porque é aquele tipo de assunto que quando você vai procurar, você não acha em lugar nenhum, certo? E aparece demais na emergência, e a gente tem muitas dúvidas. Então, vamos tentar relembrar um pouquinho o básico aqui para vocês, né, para começar a nossa caminhada hoje do dia, né, relembrar um pouco alguns conceitos importantes e fornecer um modo de pensar que possa lhe ajudar a tratar os pacientes indiferenciados que podem chegar com essa condição aí na sua emergência, certo? Então, primeiro de tudo, lembrar alguns conceitos básicos de fisiologia, certo? Primeira informação fundamental. O nosso corpo, no seu metabolismo, naturalmente, ele produz ácidos. Ácidos voláteis, como gás carbônico, certo? Ácidos não voláteis. E o acúmulo desses ácidos reduz o pH para um ponto onde as nossas enzimas, as nossas células não conseguem funcionar. Então, para o nosso corpo conseguir continuar funcionando bem, ele precisa dar um jeito de eliminar esses ácidos, tá? E de manter um determinado equilíbrio ácido-base. Para isso, a gente tem o pulmão, eliminando CO2, tem os rins, eliminando ácidos não voláteis e gerando bicarbonato, certo? E a gente também tem sistemas tampão no corpo que vão ajudar a fazer alterações rápidas nesse equilíbrio ácido básico. O principal sistema tampão, que é o que a gente usa para interpretar gasometria, né, e para interpretar os distúrbios da maior parte no nosso dia a dia, é esse sistema aí, que é o sistema do ácido carbônico, né, bicarbonato e gás carbônico, certo? Então, muito do que a gente vai discutir vai estar radicado nesse raciocínio aqui de distúrbio ácido-base. Baseado nisso, quando é que eu vou ter uma acidose, tá? Ou quando eu tenho acúmulo, aumento do meu ácido volátil, que é o gás carbônico, ou quando eu tenho acúmulo dos meus ácidos não voláteis, representados aqui pelo H+, ou quando eu tenho perda de bicarbonato, que é a base que tampou nesse sistema, certo? E aí, tem vários mecanismos possíveis para isso acontecer. Lembrando que a acidose é esse acúmulo de ácido que acontece no corpo, não necessariamente isso resulta em acidemia, que é quando o pH sanguíneo cai abaixo de 7,35, tá? A gente vai também revisitar esses conceitos na aula de gasometria que vai ter mais tarde. Mas o que é que você precisa ter na sua cabeça para começar a raciocinar em cima de qualquer paciente que chegue na emergência? Se eu me vejo de frente com a acidose, essa acidose pode estar acontecendo por uma ou por uma combinação desses mecanismos aqui. Perda de bicarbonato da minha base, redução na excreção renal de ácidos ou produção excessiva de outros ácidos, certo? Produção excessiva de outros ácidos ou adição externa também, como no caso de intoxicações. Detalhando um pouquinho mais aqui, para a gente ter uma noção, né, não ficar tão abstrato. Exemplos de perda de bicarbonato, mecanismo de perda de bicarbonato. Posso perder bicarbonato pelo meu trato gastrointestinal, por diarreia, por fístula pancreática. Posso ter perda de bicarbonato renal também, né, por acidose tubular proximal. Cetoacidose na fase da correção também pode fazer perda de bicarbonato, certo? Produção excessiva de ácidos, mais comum, extremamente frequente, a acidose lática, né, que tem vários mecanismos, pode ser por hipoperfusão, pode ser por descarga adrenérgica, pode ser secundário a intoxicações também, cetoacidose diabética, cetoacidose alcoólica, né, acidose delática, que é um distúrbio bem raro, que nem sempre vai sair nos exames, mas, enfim, tem vários mecanismos possíveis que podem desequilibrar
certo? Esse nosso sistema aí que é finamente equilibrado. Tá bom? Muito bem. E aí, a gente tem só que tomar cuidado, porque eu disse que o principal sistema tampão é o sistema do bicarbonato, mas ele não é o único. E não são só substâncias que têm íons H+, que vão ser ácidos. Né? Se a gente resgatar lá dos longínquos confins da química do ensino médio, a gente pode lembrar que tem vários tipos de definições diferentes de ácidos. Tem, é a substância que é capaz de doar um próton, de doar um H+. É a substância que é capaz de receber um par de elétrons, certo? Então, outros ânions, outros cátions e outros ânions, a depender de como eles estejam equilibrados no corpo, eles também podem resultar num meio ácido, certo? E aí entra um conceito, que é o conceito de a diferença de ânions fortes, que é essa equaçãozinha que vocês estão vendo aqui em cima, certo? O que é isso? Essa diferença de ânions, ela também ajuda a manter esse nosso pH. Se eu tenho uma redução dessa diferença entre cátions e ânions, eu tenho um meio mais ácido. Eu também posso provocar uma acidose. Então, por exemplo, se eu adiciono aqui um ânion novo, como lactato, como beta-hidroxibutirato na cetoacidose, eu vou provocar uma acidose também, certo? Se eu aumento o cloro, proporcionalmente, eu vou causar uma acidose hiperclorêmica, tá? Então, alterações nessa diferença de ânions também podem causar acidose. Isso vai ser importante mais na frente para a gente ver como é que a gente vai fazer reposição volêmica nesse paciente acidótico, tá? Então, muito bem. O que é acidose grave? Para quem trabalha no HGF aqui em Fortaleza, isso aqui é até bem conservador, certo? O Hospital Geral de Fortaleza, ele tem umas gasometrias que fazem a gente pensar que trocaram o sangue do paciente por vinagre. É muito frequente você pegar pH de 6,8, 6,9, bicarbonato de 3, certo? Mas, via de regra, nas principais fontes, a definição de acidose grave é um pH menor do que 7,20, tá? 7,20, na maioria dos guidelines, já é o que a gente considera de acidose grave. Qual é o problema da acidose grave, certo? Quando o corpo chega nesse nível de acidemia, várias coisas começam a não funcionar direito. Então, eu posso ter alterações respiratórias, tanto pela tentativa de compensar essa acidose metabólica, com hiperventilação, para tentar tirar o CO2, né, meu ácido volátil, e tentar trazer o pH para mais próximo da normalidade, como por fraqueza da musculatura respiratória, por exemplo, certo? Tem alterações metabólicas, né, posso ter uma hipercalemia secundária à acidose grave, posso ter torpor, coma por alteração do metabolismo cerebral, posso ter vasodilatação arterial, resistência à atividade das catecolaminas. Então, meu paciente, às vezes, chega acidótico e chocado, eu começo droga vasoativa e ele não responde direito, se eu não ajustar esse pH, redução de débito cardíaco, tá? Então, várias coisas podem resultar de uma alteração grave no equilíbrio ácido básico do meu paciente. E é por isso que a gente fica tão tenso quando vê esse tipo de gasometria que eu falei, certo? Então, essa é a primeira coisa que a gente já tem que pensar, porque aqui podem ser as únicas pistas que você vai ter que talvez esse paciente tenha uma acidose, tá? Por que isso? Porque o paciente, quando ele chega na emergência, ele não vem assim, com uma plaquinha escrito, né? Olá, bom dia, doutor. Eu estou me sentindo muito mal porque eu tenho uma acidose. Estou acidótico. Vocês viram que as possíveis manifestações, elas são extremamente variadas, certo?
A realidade, ela parece um pouquinho mais assim. Chega um paciente que está só cansado, chega um vomitando, chega um que está com dor abdominal, chega outro que desmaiou, que está com mal-estar inespecífico. Então, na prática, não é um diagnóstico específico que chegam para você. São diversas apresentações diferentes de um problema que, na real, você não sabe o que é que está causando naquele momento. Tá? Então, o que é que vai ser mais importante aqui? Qual é a habilidade, uma das, se não a habilidade mais importante do emergencista para tudo, certo? Ele saber suspeitar de gravidade em um paciente que parece bem. Ele saber estratificar adequadamente o risco do paciente. Porque o paciente que está ruim, chocado, roxo, né, beiço branco, como a gente fala aqui no Ceará, certo? Esse paciente até o porteiro vai saber que é grave. Mas, pelaquela variação de manifestações, nem sempre um paciente que está muito acidótico vai estar com uma cara muito ruim. E eu preciso saber procurar aquelas características, mesmo as mais sutis, certo? A acidose é um verdadeiro lobo em pele de cordeiro. Tem paciente que às vezes chega com gasometrias horríveis e você olha para ele e você não acredita que essa gasometria é daquele paciente, porque ele está sentado, acordado, conversando com você, saturando bem, os outros sinais vitais todos estáveis, certo? E aí, quando você olha para a gasometria, você não, rodaram errado, está descalibrado, certo? Então, cuidado. Cuidado. A gente quer evitar aqui ao máximo comer bola nesses pacientes, tá? Então, como é que o paciente pode se apresentar? Ele pode chegar só com uma taquipneia isolada, por exemplo. Esse paciente que eu acabei de descrever, ele pode estar só com frequência respiratória de 26. E vamos ser sinceros, é difícil você ver pessoas que vão bem bonitinho contar lá a frequência respiratória. Se o paciente não estiver queixando de dispneia, muito facilmente isso passa despercebido, tá? Então, primeiro recadinho do coração. Preste atenção na taquipneia. Não subestima a taquipneia, certo? Dá uma avaliada direitinho, porque, é só ansiedade. Primeiro você tem que excluir coisas mais graves para garantir que é só ansiedade. Ansiedade é um diagnóstico de exclusão na emergência, pelo amor de Deus, tá? E o paciente pode ir desde esse espectro super benigno até um paciente com insuficiência respiratória aguda, chocado, em coma, né? E essa manifestação tão diversa, ela acontece porque, às vezes, o sintoma é da acidose, então ele é uma consequência da acidose, certo? Às vezes, o sintoma não necessariamente está relacionado diretamente com a acidose, e sim com a causa dela, certo? O paciente acabou de convulsionar, ele vai fazer uma acidose lática inicialmente, ele vai ter aquele período de hipoxemia, de hipoperfusão, que depois vai reverter. O paciente está séptico, ele tomou uma cartela de metformina, ele tomou uma cartela de AS, certo? Isso pode gerar outras manifestações que não tem nada a ver com a acidose, certo? Ele pode estar séptico por uma apendicite perfurada. Então, ele vai ter os sintomas da sepse, da apendicite perfurada, e por cima disso vai ter a acidose, tá? Então, por isso, o nosso nível de suspeição precisa ser alto. A gente precisa entender todas essas coisas que podem causar acidose e pensar, meu paciente está infectado, chegou com história de febre, mas é uma infecção urinária e ele está taquipneico. Por que ele está taquipneico se a infecção não é no pulmão? Será que essa taquipneia não está me dizendo que tem alguma coisa ali por baixo? Certo? Será que tem alguma coisa diferente ali por trás? Então, essa autossuspeição é o que vai lhe salvar, e principalmente salvar muitas pessoas que vão passar por você na emergência. Como é que eu vou ter certeza que é acidose? Aqui não tem muito mistério, tá? É gaso, tá? Para o nosso dia a dia, é a gasometria que vai dizer se este paciente está acidótico ou não. E aí, a gente vai ter uma aula inteira de gasometria mais tarde. Então, o que a gente vai focar aqui, certo? Precisa ser arterial ou pode ser venosa? O que vocês acham?
padrão ouro é arterial. Se você for olhar na maioria dos estudos, e o que é considerado padrão ouro é arterial. Mas se eu estiver querendo fazer única e exclusivamente uma avaliação da minha parte metabólica, a correlação é muito próxima, certo? Principalmente se o paciente estiver hemodinamicamente estável. Quando ele está instável, os valores eles tendem a se distanciar um pouquinho mais. Mas se meu paciente está estável, a gasometria venosa ela vai ser confiável para eu avaliar a maior parte dos parâmetros metabólicos desse paciente, tá? Então, por exemplo, mas o protocolo do meu hospital, ele diz que quando o paciente chega com sepsia, é para você colher um lactato arterial. Ok, colhe o primeiro, certo? Mas se o seu paciente não estiver instável hemodinamicamente, tiver acidótico, e você for fazer as medidas que a gente vai falar daqui a pouco, você pode considerar seguir com lactatos venosos depois, certo? Ou meu paciente chegou com cetoacidose diabética. Tá estável hemodinamicamente, bonitinho, mas tem cetoacidose. Ele vai precisar ficar colhendo gaso de 2 em 2, 3 em 3 horas, para eu ver se o meu pH está subindo em resposta às medidas que eu estou fazendo. Eu não preciso furar a artéria desse paciente de 2 em 2, de 3 em 3 horas. A gasovenosa vai ser suficiente, tá? E quando eu preciso fazer uma análise um pouquinho mais aprofundada, certo? Como eu disse lá, aquele conceito das diferenças dos ânions fortes, né? Dos íons fortes, perdão. Às vezes eu vou precisar levar em consideração os eletrólitos do paciente, albumina, fosfato, que são os outros componentes e participantes do sistema tampão do corpo. Então, por exemplo, não sei se vocês prestaram atenção na tabelinha que a gente mostrou de acidose, mas a gente divide em acidose metabólica, normalmente, em anion gap aumentado e anion gap reduzido, tá? Para eu calcular o anion gap, eu preciso do cloro, que nem toda gasometria traz. O anion gap pode estar alterado com a albumina. Então, existe, quando eu vou fazer a conta, eu posso fazer o anion gap corrigido para a albumina, certo? Então, a depender do mecanismo que eu vá usar, certo? E de quão detalhista eu vou crescer na avaliação daquela acidose, eu posso precisar de mais elementos, tá? Mas o início, né, do paciente indiferenciado, ele é parecido, ele é o mesmo. Então, assim, vou fazer minha história, vou fazer meu exame físico, vou gerar o meu diferencial crítico do que eu acho que está causando aquela acidose, colocando a vida do meu paciente em risco, certo? Primeira coisa, que a maioria das pessoas esquecem. Olha para o bicarbonato, vê que está baixo, esquece o que é que pode... Esquece o que é que pode estar causando aquilo, e não tem que repor, tem que repor, tem que repor, tem que repor. Antes de tudo, trate a causa base. Nem toda causa base, ela vai responder bem à infusão de bicarbonato, certo? Tem causas que podem piorar se você infundir bicarbonato. Então, por exemplo, se é uma acidose metabólica secundária à geração de ânions, de novos ácidos. Uma acidose lática por hipoperfusão. Eu vou primeiro tratar a causa, eu vou tratar a instabilidade hemodinâmica do meu paciente, vou melhorar a perfusão dele. Talvez só isso já seja o suficiente para eu conseguir equilibrar meu pH. Se eu tenho cetoacidose diabética, qual é o problema? É deficiência de insulina. Eu tenho que dar insulina para reverter isso aí. Dar o bicarbonato sem dar insulina não vai mudar nada na vida do meu paciente, certo? A gente vai já falar com mais detalhes disso aí. Mas, recado, né? Um dos mais importantes dessa aula é não se esqueça de ir atrás da causa base e tratá-la, porque isso vai fazer muita diferença, tá? Boa parte das causas que a gente falou, elas vão ter uma hipovolemia associada, vão ter hipoperfusão associada e, portanto, vão ter indicação de reposição volêmica, de reanimação volêmica. E aí, todo soro é igual? O soro que eu escolho dar para o meu paciente nessa reanimação volêmica pode influenciar? Pode. E todo mundo já escutou aquela frase, o soro fisiológico pode dar acidose metabólica hiperclorêmica se eu fizer em grandes volumes, né?
Geralmente, acima de 2 litros é quando começa a ter mais impacto. De onde vem isso? Daqui, ó. Se vocês prestarem atenção, aqui embaixo, tá? Tá marcado, a gente tem o plasma humano na primeira coluna, soro fisiológico a 0,9%, ring lactato e plasma light, que a gente tem muito pouco, né, na maioria dos serviços. A diferença de íons fortes do plasma é 42. Lembra que eu disse que quanto mais eu baixo essa diferença, mais ácido fica o meu sangue, certo? Então, se eu começo a jogar no meu plasma soro fisiológico, a diferença de íons fortes dele é 0. Então, quanto mais soro fisiológico eu vou colocando, mais eu vou tender a baixar essa diferença de íons fortes, mais eu vou deixando o ácido o meu plasma. Já o ring lactato, ele vai tender a fazer isso muito mais lentamente. Isso vai me permitir fazer muito mais volume sem ter um impacto tão importante assim no pH do paciente. E tem outra opção também, que é a solução bicarbonatada isotônica, certo? Então, como é que eu vou organizar isso na minha cabeça? Tem esse fluxogramazinho aqui, bem legal, que é de um site com intensivistas e emergencistas, que é o EMCrit, que eles fazem várias avaliações críticas aí de artigos, certo? Qual é a ideia aqui? Estou precisando reanimar um paciente que precisa de muito volume. Vou avaliar o estado ácido base do meu paciente e eu vou adequar a minha reposição volêmica ao pH, certo? Se é um paciente que eu preciso alcalinizar o sangue. É um paciente que está com acidose metabólica de anion gap normal, está com acidose por uremia. Esse paciente se beneficia de bicarbonato. Acidose metabólica com anion gap normal é a acidose metabólica que, via de regra, ocorre por perda de bicarbonato. Então, faz sentido eu repor, certo? Aí eu posso hidratar com bicarbonato isotônico. É um paciente que tem uma alcalose metabólica aguda. Faz sentido eu acidificar. Qual é o soro que vai tender a acidificar o plasma? É o soro fisiológico a 0,9%, certo? É um paciente que eu não quero mexer nesse momento, certo? Aí as soluções balanceadas, elas vão fazer mais sentido, certo? Então, de uma maneira bem simples, você já consegue ir individualizando melhor e não só abrindo o mesmo sorão para todo mundo, gregos, troianos, chineses, flamenguistas, vascaínos, etc. e tal. Certo? Tá, mas tem paciente que eu vou precisar repor bicarbonato. Não é só em acidose metabólica por perda que eu vou precisar repor, né? Tá? Quem é esse paciente? A literatura nisso até pouco tempo atrás era extremamente controversa. De quem realmente se beneficiava de reposição de bicarbonato. Até sair esse estudo, tá? Esse estudo saiu no Lancet em 2018, é o famoso BICAR ICU, tá? Como é que aconteceu? Como é que foi feito esse estudo aí? Ele é um ensaio randomizado multicêntrico não cego, que pegou pacientes de 18 anos ou mais, tá? Que tinham chegado na UTI em até 48 horas, pacientes graves, SOFA de pelo menos 4, lactato de pelo menos 2, e que tinham uma acidemia grave pelas definições. O que foi que ele chamou de acidemia grave? pH menor ou igual a 7,2, como a gente tinha falado lá, PaCO2 menor ou igual a 45, então PaCO2 normal, e um bicarbonato menor ou igual a 20, certo? Pegou esses pacientes e qual era a intenção aqui? Antes disso, eles excluíram alguns pacientes, e aí é importante a gente ver quem é que foi excluído para depois não estar advogando bicarbonato nas condições erradas. Acidose respiratória não entrou no estudo. Perda de bicarbonato, que é um paciente que faz todo o sentido fisiológico, já é bem estabelecido que se beneficia de reposição, esse paciente também foi excluído do estudo. DRC, a partir do estágio 4, não entrou. Cetoacidose, não entrou. E pacientes que já tinham feito infusão de bicarbonato nas últimas 24 horas, porque aí
ia ficar difícil de avaliar o real benefício da intervenção, certo? Considerando essa população, fizeram um grupo controle que não recebia bicarbonato, tá? Que ia ser reanimado de outras maneiras, e um grupo intervenção, onde era feito bicarbonato de sódio 4,2%. Aí eles faziam alíquotas de 125 a 250 ml para correr em 30 minutos, e podiam repetir isso até o máximo de 1 litro em 24 horas. Qual era a minha intenção? Era deixar o pH a partir de 7,3. Chegava em 7,3 o pH, eu parava de infundir esse bicarbonato, certo? E foram avaliar se essa intervenção alterava a mortalidade em 28 dias do paciente e alterava a presença de disfunções orgânicas nele, necessidade de diálise e outras coisinhas mais, certo? E aí, quem foi que entrou nesse estudo? Maior parte dos pacientes, mais de 50% dos pacientes, eram pacientes com choque séptico, que, via de regra, geralmente tem um componente lático importante, né, um componente de anion gap aumentado, mas também pela disfunção renal que causa, mais por outros mecanismos, também pode ter uma acidose de anion gap normal associada, tá? Entrou choque hemorrágico, entrou paciente pós-parada, certo? Então, uma população diversa com vários mecanismos diferentes de acidose. E o que é que foi visto, certo? Na população geral do estudo, nesses grupos todos, mudou alguma coisa a mortalidade? A maioria, se você for olhar aqui, ó, elas tocam a linha do meio, né? Então, na população geral, não teve diferença estatisticamente significativa de mortalidade. Mas, no subgrupo de pacientes com lesão renal aguda, AKIN 2 e AKIN 3, esses pacientes tiveram alteração de mortalidade, certo? Então, esses pacientes são o grupo que mais se beneficia de bicarbonato. Então, chegou um paciente com acidose grave, naqueles parâmetros. Peço os exames, vou avaliar a creatinina, tem lesão renal aguda, tá? Aí tem os critériozinhos lá, né? Enfim, oligúrico, menor que 0,3, enfim. Depois você olha lá, certo? AKIN 2 ou AKIN 3, ele é o que mais se beneficia, segundo esse estudo, de reposição de bicarbonato, certo? Reduziu a mortalidade em 28 dias com significância estatística. Um desfecho secundário associado foi a necessidade de terapia de substituição renal, de hemodiálise, né, ou de outras maneiras de diálise, em 28 dias. E aí, para todos os pacientes, o grupo do bicarbonato se saiu melhor, certo? Então, mesmo que não tenha impacto na mortalidade nos pacientes em geral, mas é razoável você fazer um trial de reposição de bicarbonato. Só que sempre que você for fazer esse tipo de reposição, você precisa ter cuidado, tá? Só cenas dos próximos capítulos, baseados no resultado desse estudo de 2018, eles lançaram agora o protocolo para o BICAR ICU 2, certo? Foi 2023 agora que lançaram um protocolo do estudo no JAMA. Então, tá rolando o BICAR ICU 2, que vai ver mortalidade em 90 dias, especificamente para esse grupo de lesão renal AKIN 2 e AKIN 3, para ver se consegue entender melhor qual é o paciente que se beneficia mais dessa intervenção, tá? E nas outras situações, perda de bicarbonato, a gente já falou, faz todo sentido do mundo. Ele está perdendo, está acidótico, está perdendo uma coisa, vou lá, vou repor, certo? Está com diarreia, chegou acidótico. Chegou hipovolêmico, vou fazer reanimação volêmica, posso fazer com solução bicarbonatada, certo? E vou ajustando, né, reavaliando o paciente, recoletando o gaso, né, e vendo como é que ele fica. Intoxicações. Intoxicações também tem algumas que têm indicação de bicarbonato, mesmo sem acidose. Por exemplo, intoxicação por salicilato, certo? Ela precisa de alcalinização na urina, porque isso vai aumentar a excreção de salicilato, tá? Cetoacidose diabética. Tem algumas fontes que ainda recomendam você fazer se o pH estiver abaixo de 6,9. Mas já tem outros guidelines. Por exemplo, tem um guideline francês
de manejo de acidose metabólica que ele recomenda é não fazer de jeito nenhum. Por quê? Por aquilo que a gente falou. Você fazer bicarbonato não vai estar tratando a causa base, e essa é uma condição altamente reversível, rapidamente reversível. Em poucas horas de tratamento adequado, você tira esse paciente da acidemia grave, certo? E devolve ele para o equilíbrio ácido básico adequado. Então, para a cetoacidose diabética, com muitas ressalvas aí. Eu, particularmente, não faço, certo? Tem alguns cantos que ainda dizem para fazer nessa condição extrema, mas eu, particularmente, não faço. Porque esse cuidado todo, mas é só um sorinho, é só um bicarbonatozinho, o que é que tem? A infusão de bicarbonato está associada a riscos também, certo? Bicarbonato a 8,4%, a 4,2% é uma solução hipertônica, pode dar hipernatremia no seu paciente, principalmente se infundido rapidamente, com todos os riscos que uma correção rápida de sódio tem, certo? Pode fazer sobrecarga volêmica, e aí é uma coisa super importante de você observar nos seus pacientes. Às vezes o paciente tem uma disfunção renal crônica, que agudizou por algum motivo, você tenta fazer bicarbonato, mas se o seu paciente começar a evoluir com sinais de sobrecarga volêmica, você vai precisar ou entrar com diurético, às vezes você já vai precisar ir direto para a hemodiálise, certo? Tem risco de sobrecarga volêmica associado. Hipercapnia, acidose, o cálcio cai, pode dificultar a liberação de oxigênio pela hemoglobina por tecidos. Então, assim, não é inócuo. Precisa ser bem indicado, certo? E aí, por fim, se o meu paciente não responde a isso, ou se é uma acidose muito grave, que não tem uma causa rapidamente reversível, rapidamente abordável, se ela foi refratária às minhas medidas iniciais, ou em algumas intoxicações, intoxicação por salicilato é uma, intoxicação por álcoois, né, como etileno glicol, é outra, também intoxicação por metformina, é outra que faz uma acidose lática gravíssima, que uma das coisas que a gente faz é dialisar, certo? Em todos esses pacientes eu vou precisar chamar um nefro para conversar o mais cedo possível e avaliar a hemodiálise. Meu conselho, chame logo ele para conversar. Se você tem ele disponível no seu serviço, certo? Você está no hospital que tem um nefrologista, chegou uma acidose grave, chama ele para avaliar junto, né? Duas cabeças pensam melhor que uma, tá bom? E não se esqueça de tratar a causa base, certo? Obrigada. Chega mais, Calilzinho. Certeza que o povo de casa tá aplaudindo lá de casa, certeza, né, galera que tá de casa aí. Então eu tenho um recado, antes de chamar a próxima aula, eu tenho um recado para dar, com a câmera aqui, câmera 1, câmera 2. Tem um recado para dar, se você entrou com o nosso link reserva aqui no chat, não esqueça de entrar no site e fazer sua inscrição, porque o sorteio é baseado na inscrição, tá? Então, à tarde a gente vai gerar a tabela, no último intervalo da tarde gerar a tabela com todos os inscritos, então entra lá, emergencytalks.com.br, entra lá na abinha Emergency Day, faça sua inscrição para você concorrer. Lembrando que ao final do dia teremos um sorteio de uma vaga para o nosso Pox Cardio online e uma vaga para o curso de via aérea da Omni online também, tá? Então, sem mais delongas, com relação às perguntas, excelente aula de verdade, galera comentando, mandar um abraço pessoal, galera de São Paulo, do Rio, do Ceará, que tá vindo, a galera tá vindo no plantão. Perguntas e comentários ao final das 3 aulas dessa mesa, beleza? Queria chamar aqui nossa próxima aula, doutora Júlia Santos vai falar um pouco para a gente sobre a associação entre insuficiência cardíaca, doença renal crônica e hipercalemia, como influencia na mortalidade. Seja bem-vinda, Júlia. Vamos lá. Bom, eu sempre me sinto muito feliz e muito privilegiada por viver essa fase, essa geração da medicina de emergência no Brasil. E sou muito feliz de ser amigo dessas pessoas. Eu admiro demais a Nicole, que aula incrível. Ela estuda demais e está sempre extremamente atualizada. Bom, Kalia me pediu para falar, então, da associação entre insuficiência cardíaca, DRC e hipercalemia. E eu adorei esse tema, porque na hora eu me lembrei de síndrome Brache. E essa aula, inclusive, é uma homenagem à minha residente egressa, que aceitou o desafio de fazer um TCC sobre essa síndrome. Uma das coisas que eu mais gosto na medicina de emergência
foi ter conhecido o FOAMED e essa paixão dos emergencistas de espalhar o conhecimento. A gente aprende algo e não é o suficiente a gente ter ele só para a gente e para os nossos grupos, né? Quanto mais pessoas a gente espalhar esse conhecimento de qualidade, maior a chance de salvar mais vidas, e essa é a nossa paixão. E, então, para mim, falar sobre isso é muito importante. Eu amo medicina de emergência, eu amo pacientes graves, e uma das coisas que eu mais amo desses pacientes é ter a oportunidade de tratar paciente com hipercalemia e arritmia. Quando junta as duas coisas, acho que é uma das doenças mais interessantes. E, bom, naturalmente, quando você tem um paciente com uma doença descompensando a outra, é claro que isso influencia na mortalidade e nos desfechos desses pacientes. Mas o que eu achei mais interessante de falar dessa associação é desse quadro clínico, que é uma síndrome que foi descrita recentemente, é novo isso. Por isso, mais importante ainda a gente falar e prestar atenção sobre isso. A síndrome Bracht não é algo necessário, provavelmente é mais comum do que a gente imagina, e com certeza não é raro. Eu comecei a prestar atenção que alguns pacientes que apareciam na emergência com quadro de bradicardia precisavam de uma atenção um pouco maior no tratamento. E aí foi quando eu me deparei, então, com a descrição dessa síndrome. Bom, a primeira parte dessa síndrome é entender que ela funciona como um sinergismo. O que acontece é que a gente tem pacientes que estão em uso de beta-bloqueadores, e geralmente esses pacientes ou têm insuficiência cardíaca, ou têm alguma arritmia, alguma indicação da parte cardiovascular. Esses pacientes, quando eles, por algum motivo, têm uma disfunção renal, ou alguma alteração, ou estão usando alguma medicação que facilita o aumento de potássio sérico, as duas coisas juntas, então o potássio, a gente já sabe que o potássio, a gente vai falar bastante sobre isso aqui, faz alteração eletrocardiográfica, e uma delas é a bradicardia. Geralmente, para a gente ter bradicardia, geralmente é uma fase mais avançada, então a gente espera um potássio alto. Não necessariamente é assim, mas geralmente é assim. Porém, um perfil de paciente que já está usando uma medicação que diminui, então, que faz um bloqueio, né, do NOAV, então, por isso, causa bradicardia, quando junta essas duas coisas, essa é a palavra-chave, é o sinergismo. Então, esses pacientes, eles têm um risco de fazer uma bradicardia grave, com disfunção, causando uma alteração de perfusão e com risco de fazer lesão de órgão-alvo, disfunção de órgãos, enfim, parada cardíaca, né, aumento de mortalidade. Quando junta, então, as duas coisas, você tem uma chance de ter esse quadro de uma forma mais precoce, vamos dizer assim. Então, o paciente já faz uma bradicardia importante, mesmo com um potássio não tão alto assim. E esse, então, é a principal fisiopatologia desse quadro, dessa síndrome. A síndrome Bracht, então, significa isso. Vem de bradicardia, porque, enfim, faz parte, então, né, do quadro clínico. Esse paciente ele pode começar com uma disfunção renal que está piorando, ou ele pode apresentar a insuficiência renal por causa dessa síndrome, e aí uma coisa vai alimentando a outra. Você tem, então, um bloqueio do NOAV, em sinergismo, né? Então, o paciente está em uso dessa medicação e aí ele faz essa retenção de potássio, o potássio faz isso, então uma coisa vai alimentando a outra. Por conta disso, o paciente faz bradicardia, necessariamente ele vai fazer uma diminuição do débito cardíaco, então hipoperfusão, e aí esse paciente vai fazer choque, e não necessariamente a gente espera esse paciente ter um choque com uma pressão sistólica baixa, ou a PAM baixa, ele já pode ter os sinais já de hipoperfusão, mesmo com a pressão arterial normal, e a hipercalemia. Então, é isso que significa o Bracht. Então, o próprio nome é bom porque você já consegue entender a fisiopatologia da doença. E por que é importante falar sobre síndrome Bracht? Será que não é simplesmente eu tratar uma bradicardia instável que chega na minha emergência? É muito importante a gente reconhecer e falar sobre isso, porque o tratamento da síndrome Bracht, ele tem um foco um pouco diferente do que o ACLS, por exemplo, coloca no guideline, né, de bradicardia, no algoritmo de bradicardia. Então, às vezes, pode até ser que você acabe tratando de alguma forma, você chega ao tratamento final dessa doença e por isso talvez a gente não esteja reconhecendo ela tanto. Mas se você já souber a causa, o que está acontecendo com o paciente, você antecipa esse tratamento, talvez você tenha uma chance de recuperar esse paciente mais rápido.
Por exemplo, a atropina não tem um papel importante no tratamento desse paciente, então já seria um passo de distração do tratamento dele. E aí você poderia ficar focado em tentar corrigir a frequência cardíaca quando você tem um quadro metabólico sistêmico muito mais importante que você precisa cortar ali. Esse quadro, então, saiu do TCC, que vai estar publicado muito em breve, estamos contando com isso, da nossa residente, egressa, né, agora. Bom, e aqui está mostrando, então, a fisiopatologia dessa doença. O que acontece é que o paciente, então, por algum motivo, tem indicação de usar uma medicação, geralmente um beta-bloqueador, que diminui a frequência cardíaca. E aí, esse paciente, ele, por algum motivo, descompensa. Ou ele pega uma infecção e aí faz uma hipovolemia, ou ele está usando, por exemplo, um IECA, um BRAC, que retém potássio. Por algum motivo, esse paciente começa a reter potássio. E aí, como as duas coisas juntas, elas, né, faz esse sinergismo, faz ainda mais, diminui mais ainda a frequência cardíaca, e aí com isso você tem uma diminuição do débito cardíaco e hipoperfusão renal, e aí piora do quadro clínico, uma coisa então vai ajudando a outra. Então, você pode ter um quadro clínico que descompensa esse paciente ou o próprio uso de medicações. E isso a gente espera encontrar em pacientes que têm múltiplas comorbidades, insuficiência cardíaca, FA, então são os pacientes idosos. E esses pacientes a gente precisa ficar realmente mais atento. E aí, como é que a gente vai fazer o diagnóstico desse paciente? Todo paciente que chegar para você com bradicardia, bradicardia, frequência cardíaca abaixo de 50, na verdade abaixo de 40, principalmente com QRS esquisito, mas todo paciente com bradicardia, pensem nessa síndrome. E aí procurem na história clínica do paciente. Então, necessariamente, esse paciente precisa estar usando uma medicação que diminui, que faz um bloqueio do NOAV, que diminui a frequência cardíaca. E aí a gente vai precisar da gasometria para fechar, então, o diagnóstico, encontrando a hipercalemia. E aí é importante entender que a hipercalemia, nesse caso, ela não vai ser, a gente não espera um potássio muito alto. De repente, um potássio de 5,5 ou 5,6 já pode ser o suficiente, porque lembra que ele está trabalhando junto em sinergismo. E o tratamento, como eu falei, é muito importante prestar atenção, porque o tratamento ele não é focado só em uma coisa, só na frequência cardíaca, só em um número. Esse tratamento ele vai ser importante para a gente quebrar esse ciclo que está se retroalimentando. Então, claro, a gente vai tratar a bradicardia, tem que corrigir a volemia do paciente, então fazer essa avaliação antes, e tratar a hipercalemia. Eu não vou entrar em detalhes, eu vou realmente fazer, porque com certeza a gente vai falar bastante sobre isso durante o dia, mas só para mostrar, principalmente aqui, no tratamento da bradicardia, que a primeira coisa que a gente tem que pensar em fazer não é a atropina, por exemplo. A primeira coisa que a gente tem que pensar em fazer é o cálcio, porque o paciente está intoxicado, e uma das causas da intoxicação, né, é o potássio. E o que você tem que fazer é um reversor. Então, é uma medicação que vai tratar essa intoxicação. Então, essa é a primeira coisa. Depois, a gente vai associar, então, a adrenalina, que ajuda a tratar, melhorar, principalmente se o paciente estiver em choque, que vai ajudar a melhorar a frequência cardíaca e também ajuda no tratamento do potássio. Então, a forma como eu vejo o tratamento dessa bradicardia é diferente. A volemia, então, como a Nicole colocou agora, muito importante a gente escolher a solução que a gente vai tratar esse paciente da forma mais adequada possível, e agora a gente presta atenção, claro, no estado volêmico do paciente, para saber se ele precisa de volume ou ele precisa retirar volume, e também no pH. E aí eu vou tratar de acordo com o pH do meu paciente. Se o paciente tiver, então, acidose e hipovolemia, eu vou fazer a reposição com bicarbonato isotônico. Se o paciente tiver hipovolemia e o pH normal, eu vou dar preferência para cristalóides, de preferência Ringer, não descartando, então, a solução fisiológica. Se o paciente estiver hipervolêmico, então o que eu vou fazer é tirar volume e, com isso, aproveitar, né, fazendo a medicação que também vai expoliar o potássio. E se for refratário, a diálise. E aí, a gente vai, então, tratar o potássio. Então, fazer a glicoinsulina, diuréticos, beta-2 agonistas, principalmente salbutamol, se eu não estiver usando adrenalina. Se eu estiver usando adrenalina, está o suficiente adrenalina.
Aí sim, então depois que eu tratei, que eu estou tratando a causa, né? Então essa parte, se for refratário, a gente vai então pensar em passar o marca-passo, ou transvenoso ou transcutâneo, e então a diálise. Muitas vezes, esses pacientes a gente consegue não evoluir para a indicação de diálise quando eles são feito o tratamento precocemente. E é isso, gente. Lembrar, então, pensar, lembrar dos pacientes com múltiplas comorbidades, chegar para você com bradicardia, não vai direto para o protocolo do ACLS cru, sem avaliar outras causas que estão associadas. Pensem na síndrome Brache, avaliem com cuidado esse eletro e solicite uma gasometria. É isso. Bem rapidinho a aula. Top de verdade, Júlia. Era isso que a gente esperava mesmo.